Bem-vindo a mais um dia de leitura da Maratona Bíblica. Não posso deixar de pedir para você a sua ajuda curtindo, comentando, compartilhando esse canal com outras pessoas, porque isso vai nos ajudar demais a termos melhor acesso na produção de conteúdos, tá certo? Vamos para a nossa leitura do dia. Não se esqueça também de sempre antes de ouvir e de ler a palavra de Deus, tira um tempo para falar com o Senhor, para que Ele trate os nossos corações de maneira personalizada, tá certo? Hoje nós vamos ler Êxodo a partir do capítulo 35 e ele vai começar a falar sobre o sábado, tá certo? Diz assim o versículo 1: Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias vocês trabalharão, mas o sétimo dia será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendam fogo em nenhuma das moradas no dia do sábado. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Agora, a partir do versículo 4, vai falar sobre isso. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente traga por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E agora eu falar sobre os utensílios do tabernáculo a partir do versículo 10. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos e as suas tábuas, as suas vigas superiores e as suas colunas e as suas bases. A arca e os seus cabos, o propiciatório e o véu do cortinado. A mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o suporte, as cortinas do átrio, as colunas, as suas bases e o cortinado da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes. E agora eu falo sobre a prontidão do povo para trazer ofertas a partir do versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiros tingidas de vermelho e peles de animais marinhos trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para toda obra do serviço a trazia também. Todas as mulheres hábeis traziam que por suas próprias mãos tinham fiado, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para a peitoral, as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujos corações os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. E agora Deus chama Bezalel e Aoliabe. Versículo 30. Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá.
E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho e a elaborar desenhos. Agora no capítulo 36, a palavra de Deus diz assim: Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. E agora Moisés vai entregar as ofertas do povo. Versículo 2 diz: Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis, em cujo coração o Senhor o tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir fazer a obra. Estes receberam a Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a oferta do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixavam o que faziam, vieram e disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor. Ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial. Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era o suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. E agora vai falar sobre as cortinas do tabernáculo. Assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido, pano azul, púrpura e carmesim com querubins. De obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12,5 metros e a largura era de 1,80 m. Todas as cortinas tinham a mesma medida. 5 cortinas eram ligadas umas às outras e as outras 5 eram ligadas umas às outras. Fizeram laçadas de pano azul na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento e fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabras cortinas para servirem de tendas sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 metros e a largura de 1,80 m, e 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si, de igual modo as 6 restantes. Fizeram 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viessem a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. E agora vai falar sobre a cobertura de peles e as tábuas. Versículo 20 diz: Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes para que pudesse unir uma tábua à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparo das tábuas do tabernáculo, colocaram 20 delas ao lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 tábuas debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua para os seus encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para todo o norte, com as suas 40 bases de prata,
duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo da outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para o canto do tabernáculo, na parte posterior, os quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para tábuas de um lado, do outro, 5 para tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessia do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as argolas pelas quais passavam as travessas, que também foram revestidas de ouro. E agora vai falar sobre o véu cortinado e as colunas, versículo 35. Fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-no com querumbins, obra de artista. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes eram ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas e os seus colchetes revestiram de ouro, e as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de bronze. Já no capítulo 37 de Êxodo vai falar sobre a Arca da Aliança. Diz assim: Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca para que ela pudesse ser carregada por meio deles. E agora vai falar sobre o propiciatório, versículo 6. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Aí vai falar agora sobre a mesa dos pães da proposição. Versículo 10 diz: Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha um comprimento de 88 centímetros, largura de 44 centímetros e altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor da largura de 4 dedos e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas, como lugares para os cabos, para carregar a mesa. Fez cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deviam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças que seriam oferecidas às libações. Falando agora sobre o candelabro, o versículo 17 diz: Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido, fez o seu pedestal, a sua arte, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices, com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices, com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele,
e ainda uma maçaneta sobre duas outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sobre duas hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez também 7 lâmpadas de candelabro, as suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Agora falando sobre o altar do incenso, a partir do versículo 25, fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor, e os chifres pôs também um remate de ouro puro. Fez também 2 argolas de ouro e colocou-as debaixo do remate, de ambos os lados. Por essas argolas foram passados os cabos para que se pudesse levar o altar. Fez esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. E aí, falando sobre o óleo sagrado e o incenso santo, versículo 29, fez também o óleo sagrado para a unção e o incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. Agora, no capítulo 38, vai falar sobre o altar do holocausto. Versículo 1 diz: Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 m e a largura era de 2,20 m. O altar era quadrado, a altura era de 1,30 m. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para cima, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas de um e de outro lado do altar para ser levado. Oco e de tábuas o fez. E agora falando sobre a bacia de bronze, versículo 8, fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. E aí sobre o átrio e o cortinado, versículo 9. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6 metros e 60 de comprimento, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8 metros e 80, e a altura, na largura, era de 2 metros e 20, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata. O seu revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Aí falando sobre a enumeração das coisas do tabernáculo, a partir do versículo 1 diz: Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo.
a saber, o tabernáculo do testemunho. Segundo, por ordem de Moisés foram contadas pelos levitas sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele havia Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e vinho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário de cada um dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Amanhã a gente continua nossa leitura. Que Deus abençoe em nome de Jesus.